A Palestina ficou sob colonialismo britânico de 1920 até 1948. O que a Grã-Bretanha chama de Mandato Britânico é o termo cosmético para a ocupação colonial. E foram justamente os britânicos os primeiros na Europa a anunciar o seu apoio à formação de um lar nacional para os judeus nos territórios palestinos, com a Declaração Balfour em 1917. A promessa aos sionistas foi considerada uma traição pelos árabes, já que antes da Primeira Guerra Mundial, para garantir o apoio político e militar contra os otomanos, a Grã-Bretanha também prometera apoiar as lutas árabes por independência. Com o crescente aumento da imigração judaica ilegal, somados a uma intensa crise econômica, eclodiram diversas revoltas contra o mandato britânico e o sionismo. A imigração extensiva, a tomada de terra, a demissão de trabalhadores, a deterioração da situação econômica e a política discriminatória em favor dos trabalhadores judeus da Europa levaram a uma grande crise de desemprego entre os árabes. Por exemplo, o aviso de empregos com a frase "trabalho somente judaico" se espalhou. Os palestinos sofriam com altos impostos na produção agrícola. Muitos eram expulsos de suas aldeias e plantações. Aqueles que se mudavam para centros urbanos viviam na pobreza, e além disso, o mandato britânico promulgou uma lei que permitiu o confisco de propriedades para fins militares. Mas essas terras depois eram entregues aos colonos judeus. Em 1935, após várias revoltas nos anos anteriores, o líder popular da resistência palestina, Sheikh Zewdin El-Qassam, foi morto em um tiroteio contra as forças coloniais. Seu funeral provocou revolta generalizada entre os pobres, e a morte contribuiu para a escalada da resistência. No ano seguinte, começou a Grande Revolta na Palestina, que durou 3 anos, e teve como principais motivos a determinação dos árabes palestinos de conquistar a independência nacional e a reação aos planos de implantação de um Estado colonial que era chamado Lar Judeu na Palestina. Em 16 de abril de 1936, foi criado em Nablus um Comitê Nacional Árabe na Palestina, convocando os palestinos a iniciarem uma grande greve geral, deixando de pagar os impostos britânicos e boicotando produtos dos colonos judeus. Em 25 de abril, para coordenar e apoiar a greve geral, comitês nacionais dos países árabes se uniram e formaram o Alto Comitê Árabe, liderado pelo grande mufti de Jerusalém, Amin el-Husseini. A greve teve a adesão de grande parte da sociedade palestina e paralisou a atividade econômica e comercial. Em resposta, os palestinos foram submetidos a buscas domiciliares, prisões, tortura e demolição de casas. A Grã-Bretanha então enviou uma comissão à Palestina, chamada Comissão Real de Inquérito, também conhecida por Comissão Peel. Era presidida por Earl Peel, que tinha como objetivo investigar as causas da revolta, prometendo buscar soluções. Os líderes regionais árabes da Jordânia, Iraque e Arábia Saudita então pressionaram os palestinos a confiar que suas demandas seriam respeitadas pelos britânicos. Por isso, a greve foi cancelada pelo Comitê Nacional em novembro de 1936, confiando nessa promessa. Mas em junho de 1937, a Comissão Peel publicou seu relatório, no qual simplesmente recomendava a divisão da Palestina em um Estado árabe e um Estado judeu. O plano determinava mais transferências de terras e deslocamento forçado de cerca de 225 mil habitantes nativos. O avanço da limpeza étnica na Palestina. Isso exasperou ainda mais o povo palestino, que retomou a resistência com maior intensidade. Organizados, os palestinos assumiram o controle total de grandes áreas do interior, criando instituições, tribunais, cartórios e serviço postal para substituir as estruturas do mandato colonial. Os britânicos reagiram, enviando mais de 20 mil soldados e artilharia pesada contra a revolta popular. Eles também aplicaram a punição coletiva, mandando palestinos para campos de concentração, destruindo bairros residenciais, fechando escolas e multando moradores em cidades e vilas. Essa situação também fortaleceu os grupos militares sionistas, treinados e armados pelo governo britânico, como as gangues do Haganah, que cometeram muitos massacres contra os palestinos. Os britânicos enviaram outra comissão de inquérito, chefiada por John Woodhead,
para examinar os aspectos técnicos da partilha. Entretanto, o relatório final de novembro de 1938 concluiu que a partilha não era viável devido à resistência. Entre 1936 a 1939, estima-se que 5.000 palestinos foram mortos, de 15 a 20 mil ficaram feridos e 5.600 foram presos. A Revolução terminou em maio de 1939. O governo britânico publicou outro relatório, o chamado Livro Branco, que permitia limitar a imigração judaica a 75 mil nos 5 anos seguintes. Também afirmava que um Estado unificado e independente seria estabelecido 10 anos depois, se houvesse relações favoráveis entre a população árabe palestina e os judeus coloniais. Entretanto, a limpeza étnica continuou, e após o prazo de 10 anos, o sionismo ilegalmente se autoproclamou Estado de Israel, e centenas de milhares de palestinos foram expulsos ou mortos na Nakba, em 1948.